Nossa aula de matemática hoje será sobre medidas de temperatura. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos as medidas da grandeza temperatura. Veja algumas. Será que ele está com febre? Qual é a previsão para a medida de temperatura de hoje? A torta deve ser assada a que medida de temperatura? Então, nós usamos a temperatura para medir a febre quando alguém está doente, ou para saber se um dia vai estar frio ou quente, ou para saber a temperatura exata para assar ou cozinhar algum alimento. No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius e o instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Este termômetro digital para medir a temperatura corporal, ele serve para quando a gente está doente. E se a medida de temperatura de uma pessoa for 38 graus Celsius, dizemos que ela está com febre. Mas o que é temperatura? Temperatura é a intensidade ou quantidade de calor ou frio observada no ambiente. Na climatologia, é o grau de calor presente na atmosfera. Ou quando tocamos um corpo qualquer, podemos dizer se ele está frio, quente ou morno. O tato nos permite essa sensação. Você já deve ter visto esse aparelho em muitos lugares durante a pandemia e estabelecimentos comerciais para medir a febre. Esse é o termômetro digital. Usamos também com muita frequência este outro tipo de termômetro. Tem o termômetro de ambiente, que é esse que podemos ver em alguns locais na cidade, e também esse outro termômetro de ambiente, que serve para medir também a temperatura, se está frio, se a temperatura está alta ou baixa, se está frio ou quente. Na nossa cidade, na Praça Leopoldo Dias, você já viu essa placa? Ela, bem embaixo do anúncio, há um medidor de temperatura ambiente, um termômetro que marca quantos graus está a nossa cidade. O grau Celsius é o símbolo da unidade de uma escala de medição de temperatura. É esse C com o grau antes do C, nomeado em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. A escala Celsius é baseada nas temperaturas de fusão e ebulição da água, ou seja, seu ponto zero é a temperatura que a água congela e 100 quando ela ferve. Você já deve ter visto em muitos jornais na televisão essas pessoas fazerem a previsão do tempo e elas também falam quantos graus máximo e mínimo que há em uma determinada região. A temperatura máxima é qual é o grau máximo em que aquele ambiente vai chegar durante o dia. E a temperatura mínima é o mínimo de graus que vai chegar àquela temperatura ambiente naquela determinada região. Isso quer dizer que quando é o grau máximo, quer dizer que o tempo está esquentando. E quando é o grau mínimo, quer dizer que o tempo está esfriando. Será que no Brasil as medidas de temperatura são mais altas no verão do que no inverno? Sim, acertou quem disse sim. No verão, as temperaturas são muito mais elevadas do que no inverno. Há estados do Brasil, por exemplo,
que chove mais no verão do que no inverno. No Nordeste brasileiro, as temperaturas são mais altas do que no sul do nosso país. Veja, essa é a previsão de um dia. Se você for pesquisar na internet, você consegue saber quantos graus vai fazer naquele dia, você consegue saber se vai chover, a temperatura máxima, a temperatura mínima. Por exemplo, essa temperatura, ela foi medida ontem. Então, olha lá para vocês verem, a temperatura máxima de ontem foi 22 graus e a mínima 11 graus. O Brasil apresenta duas estações bem definidas: inverno, que é seco e frio, e as temperaturas são baixas, e verão, chuvoso e calor, e as temperaturas são elevadas. Então faz muito frio no inverno, então as temperaturas são baixas, e faz calor no verão, e as temperaturas são altas. Então agora você vai lá no seu livro didático, página 89 e 90, do livro Ápice do quarto ano, e vai realizar suas atividades. Boa atividade! Faça com muito capricho!